das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 3,17. Em Mateus 3,17, o Senhor Jesus ouve uma voz que brada do céu, dizendo: eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Jesus tinha acabado de ser batizado tanto nas águas como no Espírito. Diga, tanto nas águas como no Espírito. A partir desse momento, então, o Senhor Jesus começou a enfrentar um inimigo real. Até aqui, o Senhor Jesus, ele cresceu e ele sabia quem ele era. Mas quando ele começou a cumprir um propósito que eu e você iríamos cumprir, quando ele começou a passar pelo mesmo caminho que eu e você iríamos passar, então ele foi batizado em primeiro lugar nas águas, depois ele foi batizado no Espírito Santo. E a partir desse instante, então, o diabo passa a ser inserido no contexto da vida do Senhor. Primeira visita que ele tem, versículo 1 do capítulo 4 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Quando você começa a entrar num caminho profético de Deus, quando você começa a passar primeiro pelas águas, quando você se purifica, morte do mundo, né? As águas, você morre para o mundo, nasce para o Senhor. E aí você então é cheio do Espírito Santo para que você possa cumprir a sua carreira. A grande diferença de nós para aquele povo que viveu no Antigo Testamento é que nós temos o batismo do Espírito Santo e eles não tiveram. Eles só conheciam a lei. Eles cresceram debaixo de lei. Eles não deram conta de cumprir a lei. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus foi inserido no contexto das nossas vidas, o diabo passa então a estar de uma maneira mais pessoal no intento contra o homem. Porque se nós formos olhar, a gente vê que a batalha do homem era contra o povo vizinho. Então o povo de Deus foi crescendo debaixo de muita guerra. O povo de Deus foi crescendo debaixo de muita pressão do mundo. O que acontecia naquela época ao redor do povo de Deus muitas vezes tentava influenciar o que eles estavam vivendo. E naquele momento eles tinham o recurso de viver segundo o que a palavra de Deus dizia para eles. Então eles criam que ele era um povo de Deus. Há uma grande diferença em você crer que você é povo de Deus e uma diferença em você crer que você é filho de Deus. Agora, o que é interessante é que quando foi estabelecido o princípio de sermos filhos de Deus, agora a guerra do homem não é mais contra o inimigo, o homem contra o homem, agora passa a ser o próprio diabo. Até então você não vê nenhum relato onde você percebe a influência do diabo diretamente, como aconteceu aqui. Você percebe que os homens, Davi lutava contra reis, Saul, e assim sucessivamente, e que a maioria do problema estava dentro do homem. Quando Deus começa a nos ensinar sobre um rei, ele fala assim: fulano,
fez o que era reto diante do Senhor, e o seu reino foi abençoado. Beltrano fez o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor então fez alguma coisa. Havia somente uma influência daquilo que estava dentro do homem. Mas quando o Senhor Jesus estabeleceu o Espírito Santo, quando o Senhor foi batizado nas águas, e aí Ele restaurou a condição do Éden para nós, o Espírito Santo veio sobre ele e encheu. E a partir daquele momento o diabo começou a perceber, vai mudar a situação. E ele passa a ser o inimigo pessoal das nossas almas. Ele vai visitar o Senhor, aproximando dele, dizendo, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o que é interessante, irmãos, é porque o Senhor Jesus, Ele entendeu quem Ele era. Como faz diferença você entender quem você é? 30 anos o Senhor passou ali oculto, junto com seus pais, junto com os irmãos, as pessoas que ele vivia. Mas de repente, irmão, tudo muda na vida dele. De repente, pelo sopro de Deus, o caminhar de Jesus passa a ser intenso. E é interessante que a partir desse momento, olha o que diz o versículo 17 do capítulo 4. A partir do momento que ele foi batizado do Espírito Santo, a partir do momento que ele venceu o diabo pela palavra, disse, venceu o diabo, diga, venceu o diabo pela palavra. Irmãos, o Senhor Jesus não fez nenhuma graça ali. O diabo falou, transforma pedra em pão, nem só de pão o homem viverá. Ele ofereceu reinos, ele disse. O diabo tentou contra o Senhor Jesus, mas o Senhor tinha resposta sempre da palavra. Não só de pão o homem viverá. Aos seus anjos da ordem que os guarda, ele diz, não tentará o Senhor teu Deus. Dará cultos e adorará somente ao Senhor teu Deus. Olha, o versículo 11 diz, com isso deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Mas no versículo 17, olha o que passou o Senhor Jesus a fazer. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, quem falava isso? João Batista. Então você entende? Porque muitas vezes a gente tem que passar por um processo. Quando o Senhor Jesus veio e foi batizado por João Batista, ele recebeu uma autoridade para pregar o arrependimento. Quando o Senhor Jesus passa por João Batista, irmãos, ele recebe um manto agora do céu, porque a autoridade delegada a João Batista foi dada pelo Senhor. Então Jesus, ele fez exatamente o que eu e você temos que fazer, passarmos e nos sujeitarmos a um manto. A partir daquele momento você passa a pregar aquilo que você recebeu. O Senhor Jesus passou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele passou a dizer exatamente o que o João Batista dizia. Por isso que muita gente confundiu João Batista com Jesus e Jesus com João Batista, porque eles passaram a pregar a mesma língua, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele foi liberado também sobre o Senhor Jesus, só que com autoridade, porque ele era quem ele era. Então, quando você tem um propósito, porque lá em Lucas 4, você vai dizer que Jesus diz assim, ele me ungiu, mas ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele recebeu esse Espírito quando ele foi batizado nas águas, e aí o Espírito veio e batizou, ele encheu, irmãos, e ele foi então completo da plenitude de Deus para realizar o chamado dele. Mas interessante é que havia um propósito estabelecido por Deus. João Batista era a voz que clamava no deserto, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus passa a pregar a mesma coisa, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando você entra num propósito, Deus não leva você para uma igreja para que você fique desalinhado com o céu, irmão. Se você tem um forte chamado com uma área, Deus vai levar você para uma paternidade que tem essa área. Agora, se Deus trouxe você para esse ministério, irmãos, é porque a sua confissão é a mesma daquele que Deus gerou nesse lugar. E se a sua confissão é diferente daquilo que gerou, tem um problema, você não recebeu aquela unção. Você não passou por isso. João Batista assustou quando viu Jesus chegando. João Batista falou assim, que é isso? Você ficou doido? Não é por aí. Ele disse, não, calma, cumpra por aqui agora, depois você vai entender lá na frente. João Batista pirou o cabeção e não entendeu aquilo. Jesus estava dizendo assim, cara, eu estou recebendo a unção que está em você. E depois você tem que receber a unção que está em mim. Ele não recebeu, ele não entendeu isso. Porque aquilo para ele foi loucura. Como é que Jesus se submete a mim?
Porque o que João Batista pregava era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aí o reino chega, e ele fala: como que eu vou batizar o reino? Como que eu vou batizar aquele que vai liberar o que eu estou falando? Só que ele precisava passar por João Batista para estabelecer nele também a porção daquela unção. Então quando ele passa a dizer: arrependei-vos do que está próximo ao reino dos céus, irmãos, o Senhor começou a liberar aquilo que estava dentro dele. Só que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar, para curar, para evangelizar. Jesus não teve o chamado de João Batista, mas ele teve a mesma confissão, ele teve o mesmo propósito. Então, quando Deus trouxe você para esse lugar, Deus não trouxe você para uma confissão banal, Deus não trouxe você para ser uma marionete, Deus não trouxe você para... Não, Deus trouxe para você para que você receba uma autoridade. E como é que você sabe que a autoridade está dentro da pessoa? Quando ela fala a mesma coisa que aquele que tem o manto está liberando. Se alguém está falando algo diferente, a unção não pegou ele. Jesus não passou por João Batista para fazer graça para ninguém. Jesus passou por João Batista porque era necessário receber: arrependei-vos. Porque João Batista pregava o batismo de arrependimento. Então não tinha legalidade de Jesus. Espera aí, mas João Batista prega sobre arrependimento e você não fala sobre isso. Não, não, a unção está em mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus começa confessando exatamente a voz que clamava no deserto. Ele não passou por cima dessa voz, irmãos. Deus não é uma pessoa que erra. Deus sabe o propósito. Quando Deus trouxe você para cá, irmãos, é porque Deus tem algo que vai ligar você com esse ministério. E quando você começa a confessar aquilo que está dentro de você, a gente consegue perceber verdadeiramente de onde você é. Você tem que ser confundido com Heber, irmão, não tem jeito. Você tem que ser confundido com Heber, não tem jeito. Não, quase tudo, né? Não, quase tudo. Aí não dá não. Aí é alma. Esse aí é alma, esse aí é alma. Esse aí é alma e muita alma. Agora, irmãos, se você não é apanhado, você não passou por esse lugar. Se você não é apanhado, não, você não é esse lugar. Se você não é apanhado meditando, se alguém chega perto de você e não tem uma revelação, se o que você prega não é o mesmo rio, você não passou por essas águas. Você visitou outra água, irmão. Jesus foi direto em João Batista. Agora, por que, irmãos? Jesus precisava de João Batista para estabelecer o céu? Não. Se Deus quisesse, não. Mas Deus levantou primeiro ele. João Batista passou 6 meses clamando no deserto. Então, Jesus passa por ele, recebe. E a partir daí o diabo começa a ser inserido no contexto da igreja, irmão, porque o diabo agora passa a querer vir pessoalmente. E o Senhor mostra que se vence pela palavra. O que está dentro de nós, irmãos, é que mostra quem nós somos. Na hora de uma situação que você libera, demonstra quem você é. Na hora da pressão, meu irmão, Jesus com fome, na hora da pressão, transforma essa pedra em pão. Jesus falou: esse não é o meu chamado. Meu chamado não é transformar a pedra em pão. Lembra quando a mãe dele disse assim: filho, tem um problema aqui nesse lugar. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Talvez você pensava assim: está dando rala, né? Ele estava dizendo assim: não, eu não fui chamado para transformar água em vinho. Eu fui chamado para pregar libertação. Eu fui chamado para curar os enfermos. Eu fui chamado para dar vista aos cegos, porque isso glorifica ao Senhor, porque o homem não pode fazer isso de si próprio, isso faz pelo Espírito de Deus. Mas eu transformar água em vinho, dá ibope para você, porque a água fala do momento natural e vinho fala do momento sobrenatural. A água fala do homem que vive na natural e o vinho fala do homem que vive no Espírito. Porque a água fala do primeiro amor, mas o vinho fala, irmãos, da glória de Deus. O vinho é o próprio Espírito que te enche. Por isso que ele diz: não vos embriagueis com o vinho qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Transformar a pedra em pão traz glória para o homem. Foi por isso que Jesus disse: não, nem só de pão o homem viverá. Eu não vou transformar a pedra em pão, porque eu não vou trazer glória para mim. Porque Jesus sabia qual era o momento dele ser glorificado. O momento de ser glorificado é a cruz, irmão. Porque quando você glorifica o Senhor, de acordo com aquilo que você faz, a cruz chega em você. E quando a cruz chega em você, e você é cravado na cruz, o Senhor glorifica o seu nome. Porque você está morto para a glória do homem. Por isso ele disse assim: não é chegada a minha hora. Eu não quero glória do homem, eu quero glorificar a Deus. Irmãos, como o ministério abençoado transforma água em vinho, irmãos. As pessoas estão cansadas de beber água. Então muitas vezes você não entende, porque você começa a se envolver nesse lugar, e algo começa a acontecer na sua vida, e você começa a liberar água, você começa a transformar água em vinho, só que você não entende que tem um propósito. E você quer então tomar um caminho diferente daquilo que Deus chamou você para esse lugar. E aí porque você recebeu a glória, porque as pessoas ficam impactadas: meu Deus, que é isso? O que você ofereceu agora? Ninguém faz isso, eles dão o pior no final. Você não, vocês deram o melhor. Quando você começa o seu chamado, irmão, você vai transformar água em vinho. Mas se nós temos que ser como o Senhor, irmãos. Eu não vou transformar pedra em pão, eu não vou transformar água em vinho, eu vou para a cruz. Esse é o lugar. Eu não vou transformar pedra em pão, eu não vou transformar água em vinho, porque não é chegada a minha hora. Mas eu vou para a cruz. Porque na cruz você glorifica o Senhor. Na cruz você glorifica o Senhor. Porque quando Ele olha para você, Ele diz assim no céu inteiro, irmãos, Ele tem orgulho de dizer assim: Ele venceu. Onde eu estava orando, o Senhor disse: Ele venceu. Ele foi para a cruz. Por isso que Deus está te dando esse livro. Porque você venceu. Irmãos, não há lugar melhor, mas é o lugar mais difícil de estar. Porque parece um lugar que você está longe de Deus, mas você está no centro da vontade de Deus. Porque foi Ele que enviou você para lá. Parece o lugar mais difícil do mundo, porque parece que está tudo seco, parece que está todo mundo contra você, parece que nada acontece, parece que o negócio é misericórdia. E parece até que Ele nem está olhando para você. Mas você está no centro da vontade de Deus. E Ele está dando glória lá no céu, dizendo: Ele venceu, Ele resistiu, Ele não desistiu, por amor a mim Ele venceu. E aí chega o momento, irmão, de você ser glorificado. Aí é o momento que Deus sopra o seu nome e não tem ninguém que te para mais. Depois da cruz o diabo não foi enfrentar o Senhor Jesus. Depois da cruz ele não pôde olhar nele, porque a glória de Deus veio sobre ele de maneira muito forte, irmão. Deixa eu dizer algo para você: vai para a cruz. E diga: a cruz tem um caminho. Eu preciso receber o manto do meu Pai. Vou mudar, gente, mas eu não aguento. Quando Suzana me deu essa revelação, estava nós dois indo aonde? Lá em casa? Quando Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora, eu nunca tinha entendido por que ele falou isso para ela. A hora que ela pediu o milagre, né? Ele falou: mulher, não é chegada a minha hora. E aí o Suzano, ministrando para mim, me deu a resposta. O Senhor falou para ele: porque a hora dele não estava em transformar água em vinho, a hora dele estava na cruz. Meu Deus, gente, é impactante. Quer dizer, não é chegada a minha hora. A minha hora não é quando os milagres acontecem, as grandes coisas, não. A minha hora é quando eu vou para a cruz.
Agora, irmãos, não tem jeito de ir para a cruz se você não passar por João Batista. João Batista não fala de batismo das águas somente. João Batista fala de você respeitar uma autoridade que foi estabelecida. Foi o Senhor que levou Jesus para João Batista. João Batista lá, assim acontece, foi Deus que trouxe você para cá. O Heber estava aqui liberando a palavra, liberando o rio. Deus trouxe, quando ele olhou, você está dentro das águas ali. Passa por isso, irmão. Porque quando você passa por esse lugar, e aí fala de quê? Fala do relógio cronômetro. Fala de tirar tempo na igreja orando. Fala de tirar tempo com a palavra. Fala de transmitir o que você recebeu, irmão. Se você quer vir por esse lugar, mas se você quer refletir videira, você tem que ir para a videira. Se você está vindo por esse lugar e quer refletir em um outro lugar, você tem que ir para aquele lugar, irmão. Você tem que achar seu pai, irmão. Porque a partir desse momento que você encontra, você começa a falar a mesma coisa. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando você vive isso, irmãos, quando você recebe o que está isso. Agora, no versículo 12, olha que doido. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Há um motivo, irmão, de você entender. Se você entendesse esse momento profético que nós estamos vivendo, irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Quando Deus parou o pastor Heber, irmãos, Deus preparou um momento para levantar milhares e milhares de filhos nesse lugar. Quando Jesus ouve que João Batista está preso, ele começa a falar a mesma coisa, a voz no calor. Deus, é chegado o reino dos céus. João Batista está preso. Tá não. Você prende o homem, você para o homem, mas o espírito você não para. Deus não parou o espírito que está no Heber. Deus parou o homem, Heber, para edificar um novo templo. E os filhos precisam confessar a mesma coisa. Irmãos, essa palavra é a palavra mais séria que você está ouvindo hoje. Você precisa desejar isso. Cadê o Heber? Está em Goiânia. E a Jack? Está nas nações pregando. Hora após hora. Cadê o pastor Heber? Como é que está? Está em Goiânia. E o Alessandro? Hora após hora. Hudson? Hora após hora. Vinícius? Hora após hora. Porque se para alguém, é isso que você precisa entender, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesse lugar. Você não tem que estar com relógio para você ter um relógio bonitinho. Não, irmãos. Deus está liberando um manto aqui nesse lugar, irmãos. Você precisa entender isso. Deus está liberando um manto nesse lugar. Nós estamos vivendo um processo de João Batista e Jesus, de Elias e Eliseus. Por isso, vigia no que você fala. Porque os filhos vão ser manifestos nesse lugar aqui. O que você fala diz de quem você está ligado. Jesus estava ligado no céu. Ele passou pelas águas, foi batizado, enfrentou o diabo na palavra. Não fez nada diferente. Ele ministrou a palavra para ele. Ele não transformou pedra em pão. Ele não quis a glória. Ele não quis nada. Porque ele sabia, o meu caminho é a cruz. Então diga, meu caminho é a cruz. Diga de novo, meu caminho é a cruz. Diga, eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou transformar água em vinho. Porque não é chegada a minha hora.
Porque eu não quero a glória dos homens. Diga, o meu caminho é a cruz, porque eu quero a glória de Deus. Graça e paz, querido. Deus abençoe vocês.